Olá, mulher linda, sábia e que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro A Vida é Dura, mas Deus é Fiel, da autora Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 8. Imagens ofuscadas. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ajude a nos olhar com os teus olhos de amor. Pai, nos ajude a ter discernimento para entender o teu tempo e o teu modo, e que possamos buscar estar no centro da tua vontade, que desejemos ser mais parecidas com Jesus e que tenhamos percepção daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Eu oro por mulheres que precisam no dia de hoje de revelação para estar na tua presença e para buscar a tua face. Eu oro em nome de Jesus. Amém. A vida mudou completamente para todos nós. Não me lembro de muitas coisas do ano seguinte. Tudo estava mudado, nada era certo e a vida passou a ser confusa. Preso em seu corpo debilitado, meu pai jamais pronunciou uma única palavra. Comunicava-se com barulhos incompreensíveis. Ele conseguia se deslocar com a ajuda de uma bengala, mas na maior parte do tempo parecia muito fraco. Como a maioria das crianças pequenas, eu rapidamente me adaptei ao estado do meu pai. Às vezes sentava-me em seu colo e lia para ele os meus livros infantis, contando-lhe tudo o que havia feito durante o dia. Acreditava que meu pai ainda me amava e ainda me entendia. Mas com a passagem do tempo, meu pai deixou de ser um refúgio acolhedor e carinhoso e passou a agir de uma forma fria e imprevisível. Começou a sofrer algo que eu chamava de tempestades cerebrais, que o deixaria furioso e lhe davam a força de 3 homens. Mais tarde, quando a tempestade se acalmava, ele percebia o que havia feito. Ficava então sentado com o rosto apoiado nas mãos e chorava como uma criança. Por alguma razão, toda a sua raiva se voltava sempre contra mim, nunca contra o Francis ou o Stephen. Às vezes olhava para mim como se me odiasse. Eu não sabia o porquê. Eu tinha apenas 4 anos e achava que havia algo muito errado comigo. Caso contrário, não olharia assim para mim. Certo dia, pouco antes do meu 4º aniversário, eu estava ao lado de uma lareira brincando com Hyde, o filhote que ele havia me dado no Natal anterior. Vi meu pai se aproximar de mim com um olhar estranho. Ele levantou sua bengala e naquele momento eu sabia que ele iria me bater. Em pânico, puxei sua bengala, ele perdeu o equilíbrio e caiu. Ficou deitado ali, grunhindo, e eu tinha certeza de que eu era a culpada. Mamãe veio às pressas para ajudar-lhe, e eu corri para o meu quarto e me escondi, tremendo de medo. Em algum momento, meu pai precisou ser internado num hospital psiquiátrico para o bem dele e o nosso. Ele resistiu por mais alguns meses e então foi para casa. Finalmente em paz com o Senhor, mas em meu pequeno coração não havia paz. Eu passaria a acordar no meio da noite gritando: ó Deus, porque eu sou tão miserável, eu me odeio. Alguma porta em meu coração se trancou e eu enterrei uma parte da minha vida durante muitos anos. Mamãe sobreviveu com uma renda muito pequena. Sozinha, com 3 filhos, com menos de 7 anos, a oração da minha mãe passou a ser: Deus, oro para que eu viva bastante para ver Francis, Sheila e Stephen crescerem e aprenderem a amar e a confiar em ti. É tudo o que eu peço de ti. Sem renda, minha mãe decidiu que deveríamos voltar para Ayr, aonde ela havia sido criada, e passar a morar em um council house, casa de conselho do governo. Um lar que pessoas de baixa renda conseguiriam alugar. O governo nos concedeu também o que na época chamavam de pensão de viúva, cerca de 16 libras, ou cerca de R$ 65 hoje, por semana, que ela recolhia na manhã de toda terça-feira. Lembro-me exatamente de que era uma terça-feira, porque às vezes na segunda à noite nós já não tínhamos mais nenhum papel higiênico. Nunca havia o bastante para pagar todas as contas, mas, de alguma forma, minha mãe dava um jeito. Ela administrava cada centavo e, de vez em quando, os membros da igreja que frequentávamos nos ajudavam. Visto que sua saúde nunca se recuperou completamente após a morte do papai, mamãe não pôde voltar a trabalhar. Ela fazia com que a pensão bastasse. Manteve um lar aconchegante para todos nós e sempre estava em casa para nos receber quando voltávamos da escola.
A trombose do meu pai, seus ataques de fúria e sua morte pareciam afetar-me mais do que a qualquer outro membro da família. Eu ia à igreja e ouvia o pastor dizer: aqueles entre vocês que perderam um marido, um pai ou uma mãe podem se alegrar com o fato de que algum dia irão vê-los novamente. Mas eu não queria rever meu pai, eu tinha medo dele. Durante muitos anos, após a morte dele, eu continuei tendo o mesmo pesadelo. Ele vinha me pegar porque eu havia puxado sua bengala e o fizera cair naquele dia. Muitas vezes acordava no meio da noite, molhando meu travesseiro com lágrimas. Eu fui sonâmbula até os 16 anos. A pequena garota alegre e extrovertida se transformou em uma menina solitária, retraída e introvertida. Eu jamais perdia minha mãe de vista e ficava do seu lado sempre que possível. Minha família acreditava que eu jamais voltaria a ser normal, que jamais me aventuraria sozinha mundo afora e que sempre teria medo. A única exceção foi minha mãe. Ela se ajoelhava e orava: Deus, tu és maior do que esta situação, que teu nome seja glorificado na vida da minha filha. Nossa mãe foi uma inspiração incrível para todos nós. Ela acreditava que Deus providenciaria o necessário e ela orava por aquelas necessidades com sua fé simples. Ela nunca se amargurou ou se irritou com Deus por causa do fardo que precisou carregar. Ela era uma rocha para a nossa família e sua fé nos manteve fortes. Ela sabia que Deus é fiel. Além do aqui e do agora. Muitas vezes é difícil enxergar além das circunstâncias atuais. Quando você perde um emprego e não sabe se conseguirá encontrar outro antes de esgotar seus recursos financeiros, ou quando seu namorado ou marido diz: eu não a amo mais, vamos pôr um fim a tudo isso. Esses são os momentos em que achamos que Deus não é fiel. Alguns olham para o incrível desastre, a dor e o sofrimento na vida de Jó e dizem que Deus não é fiel, mas Deus impôs limites ao que Satanás podia fazer contra Jó. Primeiro, ele disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com sua riqueza, mas não pode tocá-lo fisicamente. E mesmo quando Jó perdeu toda a sua riqueza, seus filhos e suas filhas, ele passou pelo primeiro teste de Satanás e, em vez de amaldiçoar seu Deus, ele reagiu à sua própria tragédia dizendo: saí nu do ventre da minha mãe e nada terei quando eu morrer. O Senhor me deu tudo o que tinha e por isso era seu direito tirá-lo de mim. Mas Satanás não gosta de perder nenhuma batalha por nossas almas. Quando voltou ao trono de Deus, ele pediu mais um teste. Um homem dará tudo para salvar sua vida. E disse: toca seu corpo com doenças e ele te amaldiçoará na tua presença. Deus permitiu que Satanás executasse seu plano, mas novamente lhe impôs limites. Faça com ele o que bem quiser, mas poupe a sua vida. Deus impôs limites às provações de Jó e creio que ele impõe limites também às nossas provações. As Escrituras dizem: Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além daquilo que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, versos 13. Mesmo assim, você ainda pode ver Deus como um cruel administrador por permitir que Satanás causasse essas incríveis calamidades na vida de Jó. Mas Deus conhecia o resultado. Infelizmente, Jó não. E nós também não. Muitas vezes desejamos saber o resultado das nossas vidas. Veríamos o arco-íris no final das tempestades. Eu nutri esse desejo mais tarde na minha vida quando acreditava não dar mais conta da incrível carga horária do 700 Clube durante a semana, que era o canal de TV que a Sheila gravava, e as viagens pelo país inteiro para fazer shows no fim de semana. No entanto, hoje entendo como esse desejo é arrogante. Queremos ser como Deus e provavelmente seríamos tentados a alterar o curso de nossas vidas tomando decisões diferentes. Acho que não vou me casar com esse cara, pois ele me fará sofrer tal coisa, ou não aceitarei este emprego, pois me demitirão de qualquer jeito durante a próxima recessão. Às vezes fico imaginando se não foi este o desejo de conhecer o futuro que levou Eva a fazer o que fez. Ela queria ser igual a Deus, queria ser sábia. Será que também queria conhecer o futuro? Talvez. Entendo hoje que é uma bênção não saber o que nos espera. Se eu tivesse previsto os anos entre aquele tempo e hoje, os dias em que fiquei internada em virtude de uma severa depressão,
O ano seguinte em que tentei continuar com a minha cura e entender como poderia voltar a servir ao Senhor e descobrir quem eu era após deixar de apresentar o Clube 700, eu poderia ter sofrido uma depressão que teria me destruído. Mesmo se tivesse visto a promessa na minha vida no fim do túnel, será que eu teria forças para sobreviver àqueles anos? Eu não sei. E se tivesse tido as forças, Deus não teria tido a oportunidade de ver como sua serva Sheila reagiu a esse teste em sua vida. Eu teria continuado, porque sabia que Deus é fiel. No início, Jó permaneceu fiel em sua fé num Deus fiel, mesmo sem ver o arco-íris no final da tempestade. Quando sua esposa, exasperada, quis desistir de tudo em seu desespero e disse: amaldiçoe Deus e morra, Jó respondeu: o quê? Devemos sempre receber apenas coisas agradáveis das mãos de Deus e jamais algo desagradável? Jó capítulo 2, versos 10. O versículo continua, e assim nisso tudo Jó não disse nada errado. Jó sabia que Deus é fiel. Minha mãe também sabia. Por saber que Deus é fiel, ele respondeu à sua oração: que teu nome seja glorificado na vida da minha filha. Quando eu tinha 11 anos, um evangelista passou por nossa cidade. Lembro-me de como ele explicou que Deus não tem netos, apenas filhos e filhas. Muitas pessoas seguiram seu apelo e foram à frente, mas eu não consegui me mexer. Mas naquela noite eu disse à minha mãe que eu queria me tornar cristã. Ajoelhamos-nos juntas no meu quarto e minha mãe orou comigo e eu me tornei uma filha de Deus. Uau, glória a Deus! Deus não tem netos, Deus tem filhos. E Ele não tem filhos preferidos, Ele tem filhos íntimos. Que chave preciosa! Que você possa buscar essa intimidade do Senhor para receber essa aceitação, receber essa adequação do reino de Deus para a tua vida. Porque para o Senhor, você é perfeita, adequada e uma mulher feita de modo extraordinário, criada para louvor e glória do Senhor. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.